vamos falar hoje sobre as inigualáveis promessas de Deus. As inigualáveis promessas de Deus. A gente nasce e cresce aprendendo a prometer e receber promessas. Não é verdade? Desde pequeno, o pai e a mãe falam se você ficar quietinho e se comportar no culto, eu vou depois te dar um biscoito. Mas tem que ficar quietinho, hein? Ah, não vou ficar quieto. Promessa. Desde pequeno. Tudo na nossa vida é promessa. Não, mãe, eu prometo que vou estudar esse ano, eu vou estudar, eu vou passar, eu não vou tirar nota baixa, eu prometo. Promessa. E a gente cresce também prometendo que vai cumprir as regras todas para o trabalho. Não, vou fazer o trabalho todo, eu prometo. A gente promete no casamento, né? Você promete amar, respeitar, cuidar, eu prometo. E a gente vai prometendo e recebendo promessas. Porém, muitas dessas promessas nós não somos capazes de cumprir. Nós quebramos as promessas. E é uma coisa natural, irmãos, porque eu quero falar aqui de umas características, por que as promessas de Deus são inigualáveis, e uma das características é justamente essa. Nós não temos condições de manter as nossas promessas, porque nós não dominamos o amanhã. Então a gente promete hoje, na esperança que amanhã vai conseguir cumprir. Mas pode ser que amanhã a gente não consiga cumprir. Então vamos ver quais são as promessas de Deus. São tantas, irmãos, mas eu quero falar apenas de poucas aqui, só o que cabe dentro do horário. E eu creio que nós vamos ver que elas são inigualáveis realmente. Amém? Então, o primeiro aspecto, porque as promessas de Deus são inigualáveis, é porque elas não falham, ao contrário das nossas. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 8, versículo 56. Primeiro livro dos Reis, 8, 56. Olha que coisa tremenda. Bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Aleluia. Então as promessas de Deus são inigualáveis porque elas não falham. Você imagina, nenhuma das palavras que Deus falou para o povo de Israel caiu por terra. Nenhuma delas deixou de ser cumpridas. Irmãos, é maravilhoso quando a gente olha para a trajetória do povo de Israel, quando o povo sai do Egito, o povo caminha um caminho até o pé do monte, e nesse caminho, irmãos, nada aconteceu com o povo. O povo quis pão, teve pão, o povo quis carne, teve carne, o povo quis água, teve água, o povo teve livramento, o povo teve milagre, o povo teve tudo. A Bíblia fala que nem a sandália do pé se envelheceu, fala que a roupa não se gastou. Tudo isso o povo teve, milagres e milagres de Deus. Deus prometeu, falou, olha, eu vou tirar vocês com mão poderosa, com mão forte, e vou conduzir vocês. E Deus assim o fez. Aleluia. Sabe, me impressiona quando o povo pede carne, e Deus manda carne, e Deus fala, olha, eu vou mandar carne, mas não vou mandar carne para um dia, nem uma semana, não. Deus mandou carne para meses. Olha, Deus mandou carne com tanta abundância no meio do deserto. Sabe, é por isso que quando nós pensamos nas promessas de Deus, e eu tive um pastor, ele já faleceu faz tempo, mas ele sabia quantas promessas de Deus tinha na Bíblia. Ele gostava muito de números. Então ele estava sempre falando, olha, na Bíblia tem tantas mil promessas, na Bíblia tem tantos não temas, na Bíblia tem tantos isso, tanto aquilo, ele gostava dessa matemática bíblica.
Mas a verdade é que as promessas de Deus da Bíblia, elas são como como é que eu posso dizer? Elas são infinitas. Por que elas são infinitas? Porque uma se junta com outra e cria outra coisa, irmãos. Sabe, a palavra de Deus é tão viva que nós não podemos dizer, tem 5.000 promessas, tem 6.000 promessas, tem 30.000 promessas. Não, porque as promessas de Deus são infinitas. Olha, você vai viver uma vida inteira e não vai desfrutar de todas as promessas de Deus contidas na palavra. Mas uma coisa você pode ter certeza, aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele não vai falhar. Se Ele disse, vai fazer, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Bom, mas as promessas de Deus, elas não falham, mas elas também são garantidas. Garantidas no poder de Deus. Comparando o poder de Deus com o nosso poder, qual é o nosso poder? Jesus chega a dizer assim, olha, você pode acrescentar um côvado à sua estatura, se preocupando. Eu não sei se você percebeu, mas isso foi uma piada. Já imaginou? Você se preocupa tanto que você vai bater com a cabeça no teto. Você fala assim, se eu acrescento um côvado à minha altura, um côvado é mais ou menos isso aqui, do cotovelo até aqui, é esse tamanho. Se eu acrescentasse um côvado à minha altura cada vez que me preocupo, imagina, eu ia bater com a cabeça no teto, né? O céu é o limite, né? O céu é o limite, né? Então, Jesus falou, nós não acrescentamos nenhum côvado da nossa estatura nos preocupando. Na verdade, a tendência nossa é, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai diminuindo, né? Vai diminuindo. A preocupação não acrescenta nada. Então, qual é o nosso poder? O que nós podemos mesmo? Irmãos, Deus sabe uma coisa que a gente pode fazer. E por isso Ele exigiu só isso de nós. Ele sabe que a gente pode crer. Porque Ele colocou a fé no nosso coração. O nosso poder está em crer. Na fé. Na fé do Filho de Deus. É aí que está o nosso poder. Agora, o poder de Deus pode garantir aquilo que a gente não pode garantir. Tiago mesmo fala, como é que você pode dizer, amanhã vamos para tal cidade, vamos fazer isso ou aquilo, vamos fazer aquilo outro. Como é que nós vamos... Irmãos, foi ontem, nós estávamos passando aqui e nós lembramos o primeiro dia que nós chegamos aqui em Newark. Primeiro dia que nós chegamos aqui em Newark, nós paramos ali na Teixeiras, ali, para fazer um lanche. Estava aquela nevezinha fina caindo, era março. E a gente estava aqui, aqui na esquina. Tão perto, né? E a gente nem sabia. Pertinho aqui, pertinho. Eu falei, Simone, a gente estava aqui, a igreja logo ali, e a gente não sabia de nada. Como é que Deus faz as coisas, né, irmãos? A gente nem imagina. 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses atrás. A gente estava ali na esquina. A gente nem imaginava que a gente ia estar aqui com os irmãos. Não tinha a menor noção. Se a gente soubesse, a gente ia ter descido a rua e vindo aqui, mas a gente não sabia. A gente não sabia, a gente estava ali. E como é que Deus faz as coisas? É impressionante, irmão. Sabe, eu estava no Brasil e toda vez que eu pensava aqui nos Estados Unidos e vim para cá, e na minha mente eu tinha uma imagem. A imagem que eu tinha era do Rio, com aquele condomínio ali que fica iluminado ali do outro lado. Aquela era a minha imagem que eu via, que vinha na minha cabeça. Não sei porquê, mas sempre vinha aquela imagem na minha cabeça. E agora está ali, do outro lado do rio ali. E eu fico pensando, sabe, essas coisas não são coincidências. Deus vai mostrando para a gente, mas a gente não sabe ainda, né? A gente é incapaz de perceber. Se a gente
ficasse mais atento à voz do Espírito, Deus ia falando, olha, a sua história vai passar por aqui. A sua história vai passar por aqui. Mas como, Senhor? Quando? Vai passar. Você está parado aí na esquina, a sua história vai passar por aqui. Mas como? Sabe, irmão, chegou um ponto na minha vida, eu lembro, isso não é novidade, isso aconteceu no ano de 99. Eu estava em Itaperuna e a família de Simone foi chamada para cantar numa igreja, porque todos os irmãos cantam, e, enfim, eles foram chamados para cantar. Eu acho que alguém ia pregar, eu não me lembro muito bem quem ia pregar. Foi eu que preguei? Ah, então fui eu. Não fui eu que preguei. E eles foram convidados para uma cidade. Foi aniversário da igreja. E fomos convidados para pregar numa cidade chamada Teresópolis, 99. Fomos lá, foi uma bênção o culto, foi em outubro, eu lembro. Foi lá, foi uma bênção o culto. Ah, que maravilha, glória a Deus, que tal, Deus abençoe, fique com Deus, vamos embora para casa. Irmãos, janeiro de 2000. Isso foi em outubro, janeiro de 2000. A gente estava se mudando para a cidade de Teresópolis. Ficamos lá mais de 20 anos, irmãos. Deus estava mostrando, sua história vai passar aqui. Só que a gente não pensa... Toda vez que Deus me leva a um lugar novo, eu fico já com medo. Porque Deus está sempre mostrando, tem alguma coisa para você aqui. Eu falo, meu Deus, não é possível. E Deus faz assim com todos nós, irmãos. Deus tem promessas. E as promessas dele vão se cumprir. São garantidas pelo poder dele. Só ele pode dizer. É bom, a Bíblia fala que é segundo o poder dele que em nós opera. Não é segundo o nosso poder. O que nós damos, ofertamos, não é segundo o nosso poder. Se for segundo o nosso poder, é pouco. Mas se for segundo o poder de Deus, é grande, é maravilhoso. O que nós podemos fazer é pouco. Mas se for segundo o poder de Deus, é grande, é maravilhoso. Se nós olharmos para... Irmãos, se nós olharmos para Abraão, nós vamos falar, esse homem não pode fazer nada. Foi isso que Sara pensou. Eu já estou velha, meu marido está velho, o que nós podemos fazer? Mas não é segundo o poder de Abraão nem de Sara, é segundo o poder de Deus. Você entende? Então, a gente sempre olha para o poder do homem, esse não pode fazer nada. Não é segundo, a promessa é segundo o poder de Deus. Essa é a garantia. Mas ainda, essa promessa... que não falha e que é segundo o poder de Deus, ela é fundamentada em Cristo. 2 Coríntios 1:20. Olha que texto maravilhoso, eu gosto muito desse texto. 2 Coríntios 1:20. Olha o que diz. Porque todas quantas, eu gosto disso, promessas há de Deus, são nele o quê? Sim. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aleluia. Aleluia. Então, todas as promessas quantas há em Deus, em Cristo, para nós são sim e amém. Deus não nega nada. Deus não está dizendo, não, isso aí não. Não, isso aí não. Tudo que há em Cristo está disponível para nós. Irmãos, é nossa herança. Somos herdeiros com Cristo. Então, as promessas todas de Deus é o sim e amém. Cristo é o fundamento. Ele é a base para nós recebermos todas essas promessas. Não há outra base. Mas se eu for bom, pastor, se eu for bonzinho, não vai. Pastor, mas se eu andar na linha, se eu andar sempre na linha, o trem pega. Não é por aí. Não é ser bom, não é ser, é fundamentado em Cristo. É nele que tem o sim e o amém. É através dele. É por isso que Jesus falou, olha, peçam em meu nome. Peçam em meu nome. Vocês não pediram nada ainda em meu nome. Peçam em meu nome para que a alegria de vocês seja completa. É o sim e o amém. Pai, eu estou precisando de cura. É sim e amém. Pai, eu estou precisando de livramento. É sim e amém. Pai, eu estou precisando de uma resposta. É sim e amém. Sim e amém. Sim e amém. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Então, as promessas que não falham, as promessas garantidas por Deus, são fundamentadas em Cristo. E elas têm um valor infinito. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda epístola de Pedro 1, 4. Olha só. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha que coisa maravilhosa. Então, pelas grandíssimas, Pedro usa grandíssimas. É engraçado porque a Bíblia diz que Pedro era um homem letrado, né? Era um pescador. Mas ele está escrevendo bem aí, né? Ele está escrevendo bem aí. Grandíssimas e preciosas promessas. Eu gosto lá em Hebreus quando diz que em Cristo nós temos maiores e melhores promessas. Pensou nisso? O povo de Israel é o povo da aliança. Deus fez aliança com Israel, fez lá no Monte Sinai, o Cristo veio de Israel, mas a Bíblia diz que em Cristo nós temos maiores e melhores promessas do que o povo de Israel recebeu. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós temos todas as promessas da lei e mais. Aleluia. Grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas nós sejamos o quê? Participantes. Irmãos, participar da natureza de Deus. Você já meditou nisso? Pensa numa coisa santa. É mais. Pensa numa coisa santa. É mais. É o Espírito Santo. Não há nada mais santo nesse mundo, nem em nenhum outro mundo, do que o Espírito Santo. Mas Deus colocou ele dentro de nós. É a natureza divina. Que coisa, né? Se a gente tivesse a mentalidade do povo de Israel, ia pensar assim: nós vamos manchar o Espírito Santo. Não. É o Espírito Santo que nos santifica. Aleluia. Nós não temos o poder de influenciar o Espírito Santo, nem manchar a sua natureza. Ele é que nos limpa, é Ele que nos santifica. Porque antes, aquele que tocasse, por exemplo, no corpo de um morto, ficava impuro. Na lei é dito isso, tocou no morto, fica impuro. Mas, com o Espírito Santo, ele toca e a gente é purificado. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então, com essas promessas, nós temos participação na natureza divina e, com isso, escapamos. Irmãos, é escapar. Nós estamos escapando da corrupção que há nesse mundo. Jesus está dando um escape. Sabe, não é, é uma coisa, não, é como se a gente estivesse fugindo mesmo, escapando, é como se fosse uma grande armadilha e nós escapamos dela. Tem muita gente que não sabe disso e acha que não, você estava preso, estava condenado, não tinha jeito de sair. O pessoal fala que Alcatraz lá era uma das prisões mais difíceis de escapar e aquele negócio todo. Não, eles não sabem o que é o pecado. Ele não sabe o que é a corrupção no mundo. Ninguém escapa, a não ser por Jesus. Então, por ele, nós temos o escape dessa corrupção pela concupiscência que há no mundo. Aleluia. Aleluia. Concupiscência é desejo. Veja bem que a corrupção é pela concupiscência, é pelo desejo do mundo. O mundo está na corrupção pelo desejo dele. Sabe, irmãos, eu gosto da palavra de Deus, porque quando a gente lê, a gente entende as coisas. Então é por isso que o mundo está nesse... Sim, porque o mundo caminha desenfreado no seu próprio desejo. Mas nós escapamos disso. Aleluia.
Nós escapamos disso. Isso é maravilhoso. Então, as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus são garantidas pelo poder de Deus. Elas são fundamentadas em Cristo. E elas têm um valor infinito. E elas culminam na vida eterna. Aleluia. Primeira Epístola de João 2:25. E esta é a promessa que ele nos fez. Aleluia. A vida eterna. Glória a Deus. Que maravilha. Sabe, diante das promessas de Deus, eu poderia falar das promessas de Deus aqui a noite toda, irmãos, porque são tantas. Mas esse é o último texto que nós vamos ler. Há pessoas que pegam esse texto e interpretam de forma errada. Jesus nos prometeu a vida eterna só, e não tem mais nada. Não foi isso, não. Não foi isso, não. Essa promessa ele nos fez, a vida eterna, sim. Mas ele nos fez outras promessas também. Ele nos prometeu vida abundante. E a vida abundante não é para o céu, não, é para aqui. Olha que coisa interessante. Quando João tem dúvida lá na prisão, primeiro João não tinha dúvida, estava solto, viu Jesus passar, falou, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ei, apontou, beleza. Depois ele estava preso, prestes a perder a cabeça, aí ele pediu a 2 discípulos e falou assim, vai lá, e pergunta a ele se é ele mesmo ou se a gente tem que esperar outro. Né? Com o risco de perder o pescoço, muda tudo, né? A gente fica até com dúvida, será que é esse aí mesmo? Ou a gente tem que esperar outro? Na prova a coisa muda. E aí os discípulos de João chegam lá em Jesus está lá. E é interessante porque mesmo nessa oscilação de João, que é normal, Jesus não fala nada ruim contra João, muito pelo contrário. Ele fala assim, olha, daqueles nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Aleluia, aleluia. O que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Não. Vocês foram ver lá uma cana agitada pelo vento? Olha, e aí Jesus fala para os discípulos, olha só, olha aí. Os cegos enxergam, os coxos andam, os mortos ressuscitam e aos pobres é pregado o evangelho. Vai lá e conta isso para João. E eu fico pensando, irmãos, quando a gente pensa que as promessas são só para a vida eterna, não tem promessas para aqui. Porque, presta atenção comigo. O cego recebeu a visão e enxergou. Glória a Deus. O coxo, que não andava, começou a andar. Glória a Deus. O morto, que estava morto, Jesus ressuscitou, ele voltou à vida, está vivo. E o pobre? Você vai ter uma casa no céu. Eu falo assim, mas peraí, tem alguma coisa errada isso aí. Aquele ali estava cego, está vendo. Aquele estava coxo, está andando. Aquele estava morto, ressuscitou. E eu vou ter uma casa no céu? Só? É isso? Você está entendendo? Não, irmãos. O evangelho muda tudo. O evangelho não é só a promessa do vir, não. É o já também. É a mudança de vida também. É a provisão agora também. É a transformação agora também. Todos os extremos, irmãos, são ruins. Tem gente que só avisa e tem gente que está lá no outro lado e diz, não importa, não importa. Mentira, né? Corta o salário dele para ver se não importa. Não é verdade. Por quê? Porque
a vida eterna, sim, é a promessa, é o culminar da promessa, é o objetivo das nossas almas, sim, mas Jesus multiplicava pão, irmãos. Se não fosse importante, ele não multiplicaria, não. Se não fosse importante, ele não faria a pesca maravilhosa. Quando os discípulos foram lá falar assim, mestre, nós temos que mandar essa multidão embora, porque já está ficando tarde, eles não têm o que comer. Jesus falou assim, não se preocupa não, o importante é o Espírito. Jesus não falou isso. Jesus multiplicou o pão. Então, as promessas de Deus têm por finalidade suprir as nossas necessidades. A Bíblia fala, Salmo 103, que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Jesus ainda diz, olha, o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Vocês precisam comer, vocês precisam vestir, vocês precisam morar. Ele sabe que vocês precisam. Deus sabe. Então, essas promessas de Deus estão para nós, irmãos. É a hora do milagre de Deus. Não importa o que você precise, Deus faz o milagre. Ele tem promessa, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, não é só na glória. Só na glória que você é abençoado. Não, é aqui também. O evangelho para os pobres é, olha só, eu me fiz pobre para que vocês sejam ricos. Está escrito na Bíblia. Jesus se fez pobre para enriquecer. Mas é espiritualmente, não é não, pastor? Você acha? Que é só espiritualmente? Não, Ele quer que você viva bem. Irmãos, eu vi um vídeo hoje de um rapaz que encontrou um senhor numa situação de rua e essas mudanças que eles fazem, né? E ele começou a conversar com o moço e perguntou quanto que ele tinha e tal. Aí ele falou, eu acho que ele tinha $30, uma coisa assim. E ele começou a falar assim, então, eu vou dar para o senhor aqui $1.000. Ele, o quê? Uau, $1.000? Não. Mas o senhor está morando onde? Não, eu moro no carro. Eu não tenho casa, eu moro num carro. Um carro velho que ele tinha. Ok. Então, o senhor topa ir no lugar comigo? Eu vou levar o senhor no lugar. Aí levou ele no lugar. Chegando lá no lugar, ele botou o homem de olho vendado e falou, agora o senhor vira. Essa casa aí é do senhor agora. O moço quase teve um infarto. Falou, o quê? Não, é sua agora essa casa. O moço até orou pelo rapaz. Não, Deus abençoa a vida dele. Não. O moço, vivendo vários anos na rua, sem ter onde morar. Aí entrou na casa, ele viu a casa toda linda. Agora o moço jogou na cama, assim, falando, quanto tempo que eu não deito numa cama? Quanto tempo que eu não deito numa cama? E aí o rapaz falou assim, tem mais uma coisa. Aqui tem $25.000 para o senhor. Gente, como uma pessoa pode mudar a vida é dignidade. As pessoas acham que, não, é dignidade. Uma pessoa que está numa situação como esse senhor estava, sem casa, sem poder deitar numa cama, tendo que tomar banho, às vezes, num banheiro de lanchonete. Isso vai causando um depreciamento na pessoa. Quando Jesus fala que o evangelho para o pobre é para recuperar a dignidade do pobre. Porque o pobre, me veio até uma palavra, aviltado. O pobre é aviltado, o pobre na sua dignidade, ele sofre na sua dignidade. O pobre ele é depreciado na sua dignidade. Então, quando Deus resgata, Ele vai resgatando a dignidade da pessoa, dizendo, olha, não, você não é um lixo humano, não. Você é alguém que importa. Isso é evangelho, irmãos. Isso é maravilhoso. Quantas pessoas estão na rua aí pensando que são lixo humano? Não esperam mais nada da vida. Nada.
mas o Evangelho tem poder para transformar. Aleluia.